Olá pessoal, aqui é o Márcio Cabe e vamos continuar com a leitura do livro Reinventando as Organizações. Nesse vídeo nós vamos finalmente falar do estágio evolutivo Teal ou verde azulado, que é o próximo estágio de evolução das organizações. Vou começar com algumas frases aqui do início do capítulo. Os avanços mais emocionantes do século XXI não ocorrerão por causa da tecnologia, mas por conta de um conceito de expansão do que significa ser humano. John Naisbitt. O próximo estágio da evolução humana corresponde ao nível de autorrealização de Maslow, amplamente rotulado como autêntico, integral ou Teal. O ego se torna mais uma variável e menos um absoluto. William Torbert. Olha que bacana. Deixa eu mostrar uma coincidência aqui. Quando ele fala do ego, a gente sabe que um dos maiores desafios do ser humano é o ego. E o ego, o orgulho, estão estreitamente relacionados. É um tema que eu trabalho há décadas. E acho que é um grande desafio. E no estágio da evolução Teal, o que se fala é que neste momento o ego passa a ser uma variável, ou seja, você olha de fora. Então a gente percebe e lida com o ego das pessoas de uma forma como um processo de entendimento e não como o ponto central, o ego nos controlando. Mas eu quero compartilhar com vocês uma coincidência. Eu estou também gravando todo dia sobre um autor, um pensador de uma linha de pensamento. E olha só que interessante quem eu escolhi hoje. Nada é por acaso. Abraham Maslow. E aqui está a pirâmide de necessidades de Maslow. Fisiológica, segurança, sociais, autoestima e autorrealização. Então, muito bacana, né, essa coincidência. Então vamos lá, pessoal. Para quem não assistiu os outros vídeos, por favor, assista os outros vídeos sobre o livro no canal. Domando os medos do ego. Como um peixe que consegue ver a água pela primeira vez ao pular acima da superfície. Ganhar uma nova perspectiva exige nossa perda de identificação com aquilo que estávamos imersos anteriormente. Olha que metáfora incrível. Quando a gente está na água e a gente é um peixe, a gente não sabe que a água existe. Mas quando você pula e olha, você percebe que você estava dentro da água. Então esse é um pensamento para dizer que a gente percebe os outros estágios, entende que a gente estava no estágio laranja, ainda está. A maioria das empresas está no estágio de realização, sucesso, dinheiro, metas. E quem passa para o estágio Teal já percebe isso de uma outra forma. Consegue enxergar e integralizar isso dentro dos novos processos. A mudança para o evolutivo Teal acontece quando aprendemos a perder a identificação com o nosso próprio ego. O que substitui o medo? Uma capacidade de confiar na abundância da vida. Todas as sabedorias tradicionais propõem a verdade profunda de que existem duas formas fundamentais de viver: a partir do medo e da escassez, ou a partir da confiança e da abundância. Muito bacana. Nesse estágio Teal, nós aprendemos a reduzir nossa necessidade de controlar as pessoas. Gente, isso daí é um dos maiores desafios no modelo laranja hierárquico. As pessoas querem controlar. E a gente sabe, pelo menos eu tenho essa opinião, que quanto mais a gente quer controlar as outras pessoas, é um sinal de insegurança também. Passamos a acreditar que, mesmo que algo inesperado aconteça, ou que se cometam erros, as coisas podem acabar bem. E quando não acabam, a vida nos dará uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Olha que lição para essa fase do coronavírus, ou corona crise ou corona oportunidade. Então, me lembra também uma palavra chamada estoicismo. Depois dá uma procurada. Estoicismo é uma filosofia, não lembro exatamente, acho que é filosofia, que vem da época de Roma.
e que basicamente é você não sofrer por coisas que você não pode controlar. Mas é um desafio, porque a maioria das pessoas olha as notícias do coronavírus e ficam ali envoltas nesse sofrimento. Então fica essa questão, você olhar como aprendizado e crescimento. O medo é o quarto mais barato da casa. Gostaria de vê-lo vivendo em outras condições. Hafez, não conheço. A coerência interna como bússola. Olha que interessante. As decisões de acordo com cada estágio das empresas, da evolução das organizações. Um impulsivo vermelho, uma boa decisão é aquela que me dá o que eu quero. No conformista âmbar, tomamos decisões sob a luz da conformidade das normas sociais. O realizador laranja, efetividade e sucesso. E o pluralista verde, pertencimento e harmonia. Como a gente sabe, o pluralista verde está muito ligado a organizações como ONGs. E no evolutivo Teal, mudamos de critérios externos para internos os nossos processos de decisão. Agora estamos preocupados com a questão da coerência interna. Esta decisão parece certa? Estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Isso está alinhado com o que sinto, que sou chamado a me tornar? Estou a serviço do mundo? Olha que bacana. As ONGs, esse pensamento pluralista, às vezes é muito legal, mas está no externo. Então está muito focado estou no grupo. E a gente percebe isso mesmo. E às vezes a pessoa não olha para dentro de si para dizer o que ela realmente sente que é o mais certo. Então esse é o estágio. Então, dominando os medos do ego, a vida como jornada de descoberta. Isso aqui é muito bacana. Olha que interessante, vou ler essa frase. Agora me tornei eu mesma. Isso levou muitos anos e lugar. Agora me tornei eu mesma. Isso levou tempo, muitos anos e lugares. Tenho sido dissolvida e chacoalhada, vestindo os rostos de outras pessoas. Olha que interessante. Vestindo os rostos de outras pessoas, ou seja, as máscaras sociais que a gente utiliza. Então, toda jornada em direção à coerência interna evoca alguma busca por significativa de quem somos nós e qual o nosso propósito de vida. Muito bacana. Nesse estágio Teal, a vida é vista como uma jornada pessoal e coletiva de descoberta em direção à nossa verdadeira natureza. Quem me conhece sabe que eu falo de Ikigai, então eu falo muito. Olha só como as coisas convergem. Então o Ikigai também está muito ligado a essa busca dessa coerência, dessa evolução pessoal. Aliás, poderia ter Ikigai das empresas também, né? Tem o Ikigai Brasil, um pessoal muito bacana onde eu fiz a minha formação de Ikigai. Olha que interessante. Parker Palmer é uma educadora, ativista e escritora. Olha o livro dela, que bacana. Let Your Life Speak. Deixe a sua vida falar. Por trás do entendimento de vocação está uma verdade que o ego não quer escutar porque o desafia. Todo mundo tem uma vida que é diferente do eu, entre aspas, da consciência cotidiana, uma vida que está tentando viver através do eu, que é o veículo. É preciso tempo e experiências difíceis para perceber a diferença entre os dois. Que sob a superfície da experiência que eu chamo de vida, há uma vida mais profunda e verdadeira, esperando para ser reconhecida. Muito bacana. Aí que fala que muitas pessoas nessa fase de transição adotam práticas meditativas, artes marciais, yoga, porque elas estão criando esse novo estágio de consciência. Então vamos lá. Alguém que está operando a partir do estágio evolutivo é uma pessoa que tem ambição, mas não é ambiciosa. Muito bacana essa frase. Crescer em sua verdadeira natureza é trabalhar em direção à sua vocação e força motriz. Partindo de seus pontos fortes, aqui outra parte desse capítulo. Vidas desconectadas.
Olha que interessante, quando definimos para a nossa vida metas desconectadas da nossa individualidade mais profunda, investimos muita energia tentando superar nossas fraquezas ou culpando os outros. Quem me conhece sabe que eu falo muito de educação, então olha que bacana, o modelo educacional foca muito no erro, o que você errou, o que tem que melhorar, e não nos nossos talentos e nas nossas potências, que é o que se prega a psicologia positiva e a investigação apreciativa. Então, no estágio da evolução Teal, você troca o julgamento por compaixão e apreciação. Ou seja, no lugar de você julgar as outras pessoas, você entende, compreende e aprecia também o lado positivo de tudo que acontecer. E olha que bacana, a premissa desse novo estágio é que não somos seres humanos, não enxergam os seres humanos como problemas esperando para ser resolvidos, mas um potencial a ser revelado. Lidando com a adversidade, outra parte. Com a humildade adequada, aceitamos a nossa incapacidade de controlar o mundo. Bem tranquilo. Aceitamos que perder faz parte da vida. Não tememos a adversidade ou sofrimento. Para além deles, vem novo aprendizado, novo crescimento e nova vida. É o que está acontecendo nesse momento de corona crise. Todos estamos perdendo alguma coisa. A questão é como a gente encara essa perda. Abraçamos a possibilidade de que tivemos participação na criação do problema e indagamos o que podemos aprender de modo a crescer com isso. Bom, corona crise total, né? A sabedoria para além da racionalidade. Caiu meu papel aqui. No estágio laranja, a racionalidade impera e qualquer forma de insight que não se origine de fatos ou razão lógica é irracional. Isso é no estágio laranja. O Teal é menos apegado com resultados, pode aceitar mais facilmente as verdades inconvenientes da realidade. De novo, a realidade se mostra muito dura e direta com a corona crise. Então a gente está tendo que rever vários modelos que a gente tinha. Olha que interessante essa frase. A mente intuitiva é uma dádiva sagrada e a mente racional um servo fiel. Criamos uma sociedade que glorifica o servo e esquece da dádiva. Albert Einstein. Maravilhoso. A gente tem uma questão que valoriza o lado direito ou o lado esquerdo. Aí cria uma polarização. O laranja valoriza muito a racionalidade. E o verde vai para o outro extremo, valorizando o outro lado do cérebro. Já o Teal, ele é confortável em lidar com os dois domínios, com todos os domínios do conhecimento. E aqui fala uma coisa, olha essa frase. Por que estou com raiva, com medo, ambicioso ou empolgado? O que isso revela sobre mim ou sobre a situação que está se desenrolando? Gente, isso aqui é muito importante, é o que a gente chama de terceira pessoa. É um meta-observador. É quando você se vê com raiva, com medo, empolgado, orgulhoso. Então, quando alguém está orgulhoso, às vezes você fala, nossa, minha ideia foi aceita. Às vezes isso te cega para perceber e valorizar os outros, a equipe. Então, esse comportamento de você olhar e falar, nossa, por que eu estou agindo e sentindo isso? Te ajuda a você entender sobre a situação e sobre você mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou continuar, tá? Vou terminar aqui de... Vamos lá. Olha que bacana. No evolutivo Teal, você você sai da lógica do um ou outro e vai para uma lógica mais complexa de ambos e juntos, ou seja, a lógica colaborativa. Então,
que é mais complexa. Então, no evolutivo tio, você tem situações como liberdade e responsabilidade. E é muito importante lembrar que tem uma empresa muito famosa e de grande sucesso que tem um dos lemas liberdade e responsabilidade. E essa empresa chama-se Netflix. A Netflix é famosa por ter equipes altamente enxutas e altamente eficientes que trabalham com esse lema liberdade e responsabilidade. E aqui fala solidão e comunidade, inclinação para o ser, inclinação para os outros. Então isso que chama ambos e juntos. A busca pela integralidade. A perda da identificação com o ego é mais um passo de libertação da jornada humana. Valorizamos o mais... Olha que interessante, né? A coisa do ego. E aqui fala do que a gente vem errando não, do que a gente vem nos estágios anteriores. Valorizamos o masculino acima do feminino. Perdemos o senso de comunidade, a nossa conexão inata com a natureza. Então o evolutivo tio vai resgatar isso e algumas linhas têm falado. E aliás, eu sou um defensor, que eu sempre falo que a gestão dos homens já deu. A gente já teve o nosso tempo e agora chegou a vez das mulheres. Então acho que é o equilíbrio. E o evolutivo tio vem de uma abertura para um campo de transcendência espiritual, um senso profundo de que em algum nível somos conectados e parte de um todo maior. Olha que interessante, acabei de gravar um vídeo sobre espiritismo e sobre a teoria de Gaia, que a teoria de Gaia prega que a Terra é um ser vivo. Integralidade em relação aos outros. Na etapa tio, além das ideias opostas de julgamento e intolerância, a gente pode transcender essas ideias de julgamento e tolerância. Em estágios preliminares, quando discordamos de outras pessoas, geralmente conferimos um julgamento acreditando que nós estamos certos e elas estão erradas. Então no tio a gente já elimina esse conceito de julgamento certo e errado. Reconstruir o senso de comunidade a partir de uma nova fundação, onde escutamos uns aos outros com individualidade e integralidade. Lembrando que integralidade é cada pessoa poder ser ela mesma em qualquer ambiente. Integralidade com a vida e com a natureza. Também muito bacana essa questão, que ele fala que a gente que a gente fala, né, que a gente quebrou esse contato com a natureza, apesar de muitos falarem que valorizam, a gente perde esse contato. E eu sempre falo, onde que eu tô? Eu tô no quintal da casa dos meus pais. A minha mãe, o ikigai dela é cuidar de plantas. Eu lembro de pequeno que ela falava com as plantas. Então essa conexão é uma sabedoria que a gente perdeu. E aqui fala dessa importância. Então vamos lá, gente, já terminando aqui. Então, para terminar aqui, vamos lá aqui para as frases que eu marquei. Empresas podem operar a partir de receios do ego ou do amor da alma. Olha que interessante, Richard Barrett. Aliás, eu vou colocar aqui quem que é o Richard Barrett. Ele é presidente e fundador do Barrett Center. Vou colocar aqui alguns depoimentos para vocês darem uma pausa e lerem. O Richard Barrett, ele tem um trabalho também que eu estou muito com vontade de aprender. E o Celso Fujisawa, que é um amigo que retomou contato porque ele viu meus vídeos do Reinventando as Organizações, ele é certificado pelo Barrett Center, que é uma organização que trabalha a questão dos valores dentro das organizações. Vou ler aqui a frase. Muitas doenças corporativas se originam de egos apavorados, politicagem, regras burocráticas, processos, reuniões sem fim, paralisia da análise, proteção da informação, ideias ilusórias, falta de autenticidade, isolamento de silos e rivalidade. Gente, eu lembro que eu trabalhei pouco tempo no mundo corporativo, mas eu tive duas passagens. Em 2004, pela Telefônica, onde eu consegui implantar uma intranet, e pelo Terra em 2009. E ambos são da empresa Telefônica, que é extremamente laranja.
E tudo isso acontecia lá dentro, eu falava, gente, mas como é ineficiente. Então, quer dizer, eu percebia as coisas de um jeito, mas as pessoas que estão mergulhadas ficavam naquele mundo. Então, a pergunta fundamental a pergunta não, uma afirmação. Quando a confiança substituir o medo, será que a pirâmide hierárquica continuará proporcionando a melhor estrutura? O que ele quer dizer é o seguinte, já fechando aqui. Gente, eu adoro esse tema quando entra a confiança, porque aqui ele fala, quando a confiança substituir o medo, será que a gente precisa de hierarquia? Essa que é uma das grandes defesas do livro. A gente não vai precisar de hierarquia porque a gente percebe que isso cria uma autogestão. Os grupos vão conseguir se autogerir de uma forma muito organizada. E eu fico bem feliz quando eu vejo confiança porque uma das empresas, um nome que eu criei em 2002, que é Confide, com K, K-O-N-F-I-D, Confide, entra lá, .com.br. Ela foi uma empresa que nasceu com uma ideia que eu pensei, poxa, se consultoria pressupõe confiança, eu fui buscar no dicionário do Esperanto e eu descobri que confide significa confiar em Esperanto, está relacionado à confiança. Pessoal, gratidão, espero que tenham gostado dessa leitura. Compartilhem, curtam, comentem, se inscrevam no canal e tem uma playlist só desse livro lá no meu canal. Então compartilhem com os amigos, porque um dos focos que eu tenho é nosso porque tem a Cristiane Maziero, que foi amiga do Celso Fugizal, ela é fenomenal, ela tem um trabalho de desenvolvimento humano, alure com 2 L's, dh.com.br. E assim, foi conexão imediata. A gente fez uma amizade, uma conexão, uma sintonia, e a vida é assim. Quando a gente vai sintonizando, a gente vai encontrando as pessoas certas. E ela também está no time e a gente vai fazer um trabalho para ir para as organizações. Ela já faz esse trabalho, mas a gente vai juntar mais forças para ir levar essa transformação cultural que é preciso, é urgente e é muito mais importante do que a transformação digital. A transformação digital é importante, mas ela é a ferramenta. E quem pilota ferramentas são seres humanos e eles precisam ser transformados. Isso aí, pessoal. Obrigado. Fazendo uma propagandinha aqui, ó, Bia Maker, seja um maker, do meu amigo da Orange Maker. Maker é quem faz, então vai lá e faça. Valeu!